Saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga dos Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. Albert Einstein ocupa um lugar único na física moderna. Ele transformou a nossa visão do mundo. Inventor da teoria da relatividade, ele é também o pai da cosmologia moderna, base para a explicação do Big Bang que dará o Nobel a Arnold Penzias e Robert Wilson. Da relatividade ao Big Bang. Quando Einstein termina seus estudos em 1900, a física que ele aprendeu na universidade parece estar em vias de terminar. Se o século XX conheceu avanços prodigiosos, as leis fundamentais da física, ao contrário, não mudam há 2 séculos. Existe, porém, uma profunda fissura no belo edifício da física clássica. De um lado, a mecânica descreve o mundo dos objetos e da matéria. De outro lado, o eletromagnetismo explicando o da luz. Mas não se consegue conciliar estes 2 conjuntos de leis. Chega-se ao impasse. Einstein vai encontrar a saída e devolver à física sua unidade perdida, abordando o problema em sua dimensão filosófica. Eu quero saber como Deus criou o universo. Não estou interessado por este ou aquele fenômeno, ou pelo espectro deste ou daquele elemento. Quero descobrir o que Deus pensa. O resto são detalhes. Albert Einstein nasceu na Alemanha em uma família judia não praticante em 1879, ano em que Edison inventa a lâmpada elétrica. Seu pai, Hermann Einstein, cria com seu irmão em Munique uma pequena empresa de aparelhos elétricos, esperando tirar proveito da onda de eletrificação dos anos 1880. O que talvez explique a paixão de Albert pela eletricidade durante toda a sua vida. Desde pequeno ele manifesta uma grande curiosidade. Aos 5 anos de idade, ele se impressiona com o comportamento misterioso do ponteiro de uma bússola, que parece obedecer a uma força invisível. Bem cedo também, ele aspira a um ideal elevado. Ele demonstra um fervor religioso que surpreende seus pais. Aos 12 anos, ganha de presente um manual de geometria que devora de uma só vez. Ele compreende que a ciência pode lhe abrir novos horizontes. Eu comecei a perceber que, além deste pequeno mundo, há um universo gigantesco que existe independente de nós e que permanece à nossa frente, como um grande e eterno enigma. A contemplação deste universo me fascinava e eu encontrava nele a esperança de uma verdadeira liberação. Nos livros de matemática e de ciências, ele descobre o mundo da física clássica, o mundo de Newton e de Galileu. Esta visão do mundo obedece ao senso comum. O tempo é o mesmo em toda parte, e no espaço as distâncias se medem em toda parte da mesma maneira. Para localizar os objetos no universo, imaginamos como ponto de referência uma trama fixa e imóvel que se estende até o infinito. O tempo e o espaço, cortados em pequenas partes iguais, permitem às leis da mecânica a descrição mais simples do conjunto de acontecimentos. O tempo, absoluto, verdadeiro e matemático, corre uniformemente e se chama duração. O espaço absoluto permanece sempre semelhante a si mesmo e imóvel. Com as descobertas de Einstein, tudo isto vai mudar radicalmente. Quando ele está com 15 anos, seu pai, cujos negócios vão mal, vai para a Itália com toda a família, exceto Albert, que fica na Alemanha para terminar seus estudos secundários. O estudo da matemática e da física é a sua paixão. Já o sistema escolar prussiano não lhe agrada nem um pouco. Ele tem horror à disciplina quase militar e às lições decoradas. Na realidade, é um verdadeiro milagre que os métodos modernos de ensino não tenham ainda conseguido sufocar completamente a saudável curiosidade pela pesquisa. Trata-se de uma planta extremamente frágil, que precisa de estímulo, mas, sobretudo, precisa da liberdade, sem a qual ela inevitavelmente morre. Ele consegue um atestado médico para poder deixar o liceu e partir ao encontro da família. Os poucos meses que passa na Itália deixam uma lembrança inesquecível. Porém, seu pai se preocupa com o futuro e insiste para que Albert volte a estudar.
Como não possui o diploma secundário, ele não pode entrar na universidade na Alemanha. Escolhe, então, a Escola Politécnica de Zurique, onde presta concurso e é admitido em 1896. Zurique, às vésperas do século XX, é uma pacífica aldeia onde se refugiaram os revolucionários perseguidos pelas polícias políticas dos seus países. Nesta cidade, cruza-se nas ruas com Lenin ou Trotsky e nas varandas dos bares só se discute a revolução que está por vir. Einstein faz vários amigos de ideias radicais. Entre eles, Friedrich Adler, filho de um dos fundadores do Partido Socialista Austríaco. Juntos, eles discutem as ideias de Marx e de um outro filósofo que também é físico, Ernst Mach. Mach rejeita todas as ideias preconcebidas sobre o universo e quer recolocar a experiência, isto é, o que se pode observar e medir no centro do pensamento científico. Ele critica principalmente as noções newtonianas de espaço e de tempo absolutos. Segundo a teoria de Newton, quando se está num carrossel, aquilo que se sente faz um movimento absoluto em relação ao universo. Porém, Mach se pergunta, a impressão do movimento seria a mesma se o carrossel fosse fixo e o universo girasse à sua volta? Einstein fica seduzido por este relativismo que requestiona os pontos de vista habituais. Friedrich Adler abandonará as ciências para entrar no combate político. Em 1916, ele assassina o primeiro-ministro austríaco. Einstein, por sua vez, sonha com uma revolução de outro tipo. Na escola politécnica, quer comprovar por ele mesmo tudo o que lhe é ensinado. Mata as aulas de matemática para trabalhar no laboratório. Graças à ajuda de Marcel Grossmann, um colega que lhe passa as aulas de matemática, ele obtém seu diploma em 1900. Está então com 21 anos. Mas após os estudos, ninguém lhe oferece o cargo de assistente que ele esperava por seus brilhantes resultados. Mesmo na Suíça, seu espírito independente o impede de se integrar nas instituições universitárias. Em 1902, em Berna, ele entra no Instituto de Patentes como engenheiro de segunda classe. Os mistérios do universo vão ter que esperar um pouco. Pouco tempo depois, ele se casa com sua colega de estudos, Mileva Marić, física também, que compartilha sua paixão pelas ciências. Mas Einstein não se interessa pela vida familiar e deixa as preocupações domésticas para Mileva. Dedica-se inteiramente às suas especulações científicas. Já que não querem saber dele na academia, ele vai criar a sua. Será a Academia Olímpia, cujos 3 membros se reúnem no seu quarto. Sua meta é ambiciosa, dar novos fundamentos à ciência física. Einstein se preocupa principalmente com a fissura que se amplia entre o mundo da matéria e o da luz. Na sua tentativa de reconciliar esses dois conjuntos de leis, ele se interessa pelo princípio da relatividade de Galileu. A palavra relatividade não foi inventada por Einstein. Segundo este princípio, um observador fechado num cômodo sem janelas não tem meios de saber se está parado ou em movimento, enquanto estiver se deslocando em linha reta e em velocidade constante. Desta forma, num avião, durante a fase de estabilização, as xícaras e os pratos permanecem imóveis sobre as mesas. O comissário deve servir o chá sem torná-lo. É só quando olham pela janela que os passageiros compreendem que o avião está voando e se deslocando. Num trem, o que se sente é a mudança de velocidade, a redução ou a aceleração. Einstein se questiona. Ele considera que o princípio da relatividade, que segundo Galileu se aplica a todos os corpos em movimento, deveria se aplicar também à luz. Mas isto contradiz a teoria em vigor na época, a do éter. Considera-se então que a luz, que é uma onda, necessita de um meio para se propagar. Com umas ondulações na superfície da água. Ninguém havia conseguido detectar esse meio impalpável e onipresente, mas os físicos já lhe deram um nome científico, éter luminífero. Nesta hipótese, somente um observador imóvel em relação ao éter poderia medir a velocidade real da luz, que é a mesma em todas as direções. Ao contrário, um observador em movimento através do éter mediria uma velocidade maior numa direção e menor na outra. A partir daí,
Ele poderia deduzir a sua própria velocidade sem olhar para o exterior, violando assim o princípio da relatividade. A partir de 1885, Michelson e Morley tentaram medir este efeito, utilizando o movimento da Terra. Apesar de uma precisão cada vez maior nas medições, a experiência fracassou. A velocidade da luz observada a partir da Terra continua a mesma em todas as direções. No entanto, a Terra não é imóvel. Os cientistas da época arrancam os cabelos ou preferem ignorar esses estranhos resultados. Einstein, pelo contrário, decide aceitar os fatos experimentais e arcar com todas as consequências. O que acontece quando dois observadores, um fixo e outro em movimento, tentam medir a velocidade da luz? Parece que aquele que avança em direção à fonte luminosa vê a luz percorrer mais distância num mesmo intervalo de tempo. No entanto, a experiência de Michelson demonstrou que a velocidade da luz era constante para todos os observadores. Se as velocidades são idênticas, ao passo que as distâncias percorridas pela luz são diferentes, só resta uma hipótese. O tempo passa mais depressa para aquele que avança. Ao contrário do senso comum, o tempo não passa da mesma forma para todos os observadores. Einstein desenvolve sua teoria da relatividade num artigo célebre publicado em 1905. Alguns meses depois, ele tira dos seus trabalhos uma conclusão assombrosa. Ele demonstra que massa e energia são manifestações diferentes de uma mesma coisa. É o que expressa a célebre fórmula E é igual a mc ao quadrado. Cada massa, por menor que seja, contém uma enorme reserva de energia que pode se expressar, principalmente sob forma de luz. A ideia da relatividade conseguiu a proeza de reconciliar os dois ramos da física, mas derruba conceitos tão familiares que passa diretamente do campo da ciência para o das ideias. Einstein tem consciência disto. A legitimidade da teoria da relatividade não está limitada a um só campo da física. Ela forma um quadro mais geral, que abrange todos os fenômenos da natureza. Os progressistas aplaudem enquanto os conservadores protestam. Querem derrubar as teorias mais comprovadas em favor de fantásticos devaneios sobre o universo. Mas sejam quais forem as polêmicas, será difícil negar a pertinência dos trabalhos de Einstein. Aos poucos, sua reputação cresce nos círculos científicos do mundo inteiro. Em 1909, ele ocupa enfim uma cadeira de professor, primeiro em Berna, depois em Praga e finalmente em Zurique. Em Berlim, Max Planck, o grande físico alemão, adere às novas ideias. Se, como eu espero, a teoria de Einstein for confirmada, ele será considerado o Copérnico do século XX. Em 1913, Einstein está com 34 anos e o Instituto Kaiser Wilhelm estende um verdadeiro tapete vermelho para trazê-lo de volta para a Alemanha. Dinheiro, honrarias, liberdade de pesquisa, nada é bom demais para este novo Copérnico. Einstein hesita. Ele teme as instituições prussianas, das quais ele fugira em outros tempos. Mas Berlim é um dos centros mais ativos do pensamento científico contemporâneo. Ele precisa deste incentivo e aceita. Em 1914, estoura a guerra e a Alemanha se mobiliza em todas as frentes. Os cientistas e os intelectuais são forçados a contribuir para demonstrar a superioridade da cultura de seu país. Einstein, que manteve sua nacionalidade suíça adquirida em Zurique, mantém-se afastado das demonstrações patrióticas e se insurge contra as paixões nacionalistas. Extremamente hostil ao militarismo alemão, ele dá as costas ao esforço de guerra do qual participam seus colegas físicos e prossegue nas suas reflexões sobre a relatividade. Queria generalizar sua teoria para que ela se aplicasse à força de gravitação. Existe na concepção newtoniana da gravitação alguma coisa que o preocupa? Para deslocar um objeto pesado é preciso utilizar mais força do que para deslocar um objeto leve. Se a gravidade fosse uma força comum, como um simples pontapé, ela transmitiria uma grande velocidade a um objeto leve, como uma bola, e uma velocidade menor a um objeto mais pesado, como uma bigorna. Ora, desde Galileu sabe-se que no vácuo todos os objetos caem a uma mesma velocidade. A gravidade, portanto, é uma força estranha que varia de acordo com o objeto ao qual ela se aplica.
ela age menos sobre um objeto leve e mais sobre um objeto pesado, de maneira a proporcionar a mesma velocidade para ambos. Para resolver este aparente paradoxo, Einstein entende que terá de transformar a concepção tradicional do espaço. Mas quanto mais ele avança, mais a tradução matemática de suas ideias se torna complexa. Em toda a minha vida nunca estive tão atormentado. Comparado a este problema, a relatividade restrita era um brinquedo de criança. Uma vez mais, é Marcel Grossmann, seu velho amigo, que irá ajudá-lo. Ele o orienta na direção das geometrias não euclidianas que descrevem espaços curvos como a superfície de uma esfera. O artigo sobre relatividade geral, publicado em 1915, é um novo transtorno. Depois do tempo, chegou a vez da noção do espaço sofrer uma revisão radical. A gravidade não é mais a força misteriosa imaginada por Newton, mas sim o resultado de uma curvatura do espaço. E esta curvatura é provocada pela matéria. Quanto mais a massa de um objeto, de um planeta, por exemplo, for grande, mais irá curvar o espaço em volta dele. Os planetas não giram em torno do Sol porque são atraídos por ele, mas sim porque seguem uma trajetória retilínea num espaço curvado pela massa do Sol. Einstein termina o seu artigo com uma conclusão. Na sua região do céu, o Sol deveria inflectir a trajetória dos raios luminosos provenientes das estrelas. Estas, ao se aproximarem do Sol, deveriam parecer ligeiramente deslocadas em relação à sua posição habitual. Este fenômeno poderá ser observado quando de um eclipse total. A Guerra Mundial impediu que acontecesse a primeira observação, mas uma expedição ao Golfo da Guiné, comandada por Arthur Eddington, conseguiu fotografar o eclipse do Sol em 1919, confirmando triunfalmente a conclusão de Einstein. Da noite para o dia, Einstein se torna uma lenda viva. Para alguns, revolucionou a ciência, para outros, é um louco. Talvez a guerra e a explosão bolchevique sejam as marcas visíveis de alguma desordem mental profunda. Este mesmo espírito de inquietação invadiu a ciência. Nos jornais do mundo inteiro só se fala de relatividade, e esta súbita celebridade irrita profundamente Einstein. Em 1922, ele está no Japão, quando fica sabendo que lhe foi concedido o Prêmio Nobel para o conjunto da sua obra, e particularmente por seus trabalhos sobre o efeito fotoelétrico. A relatividade, ainda muito polêmica, nem é mencionada. Segundo a relatividade geral, o universo não é infinito, ele é curvo. Ele é semelhante à superfície de uma esfera, finito, e, no entanto, sem limites, nem bordas. Se partíssemos em direção ao cosmos, continuando sempre em frente por milhares de anos, acabaríamos voltando ao nosso ponto de partida, como na superfície de uma esfera. Estes resultados publicados por Einstein em 1917 são a certidão de nascimento da cosmologia moderna. Embora deteste os parâmetros arbitrários, Einstein introduziu pelo menos um em suas equações, uma constante cosmológica que impede que a curvatura do universo varie com o tempo. Se Einstein se decidiu por este artifício é porque o universo, tal como aparece para os astrônomos, é perfeitamente estável. Na época, ainda se compara o universo à Via Láctea e debate-se sobre suas dimensões, estimadas entre 10.000 e 30.000 anos-luz. É somente no início dos anos 20 que o astrônomo Edwin Hubble mostra a existência de outras galáxias fora da Via Láctea. Subitamente, o universo muda de escala. Em 1925, um sacerdote belga, Georges Lemaitre, estuda em Cambridge, sob a direção de Arthur Eddington, um homem que havia confirmado a relatividade geral na ocasião do eclipse de 1919. Mais tarde, tendo se tornado professor de astronomia, ele publica um artigo numa revista belga. Afirma que o universo está em expansão e que todas as galáxias se afastam umas das outras. E ele vai mais longe. Se elas se afastam é porque outrora deviam estar reunidas em outro ponto. Este ponto, na origem do universo, ele chama de átomo primitivo. Mas ninguém acredita no início do universo, descoberto na Bélgica por um monge. O artigo de Georges Lemaitre passa totalmente despercebido.
Enquanto isto, Hubble prossegue suas observações sobre as galáxias longínquas. Em 1929, ele publica os resultados de 10 anos de trabalho. Quase todas as outras galáxias parecem se afastar de nós. Ele formula uma lei que leva o seu nome. Quanto mais os objetos estelares observados estão distantes, maior é a sua velocidade em relação a nós. O universo está em expansão. A notícia causa furor. Lemaitre tinha razão. O universo teve um começo. Fala-se numa grande explosão inicial, a qual se deu o nome Big Bang. Quando toma conhecimento desses resultados, Einstein fica contrariado. Ele poderia ter previsto tudo isso 10 anos antes, se tivesse aceito todas as implicações da sua própria teoria. Essa sua timidez pouco habitual, ele julgará mais tarde como o maior erro de sua vida. Depois da guerra, é do outro lado do Atlântico que a história prossegue. George Gamow, físico russo que emigrou para os Estados Unidos, pesquisa a nucleossíntese, isto é, a formação dos núcleos atômicos que constituem a matéria. Ele imagina que alguns anos depois do Big Bang, o universo é uma sopa primitiva, composta de radiação e de partículas. Nesta sopa, onde mal se distingue luz e matéria, uma sucessão de reações nucleares resulta na formação progressiva dos átomos que constituem o mundo atual. Alpher e Hermann, dois jovens colegas de Gamow, tiram de seu trabalho sobre a nucleossíntese uma curiosa conclusão. Quando matéria e luz se separam, cerca de 300 mil anos após o Big Bang, a matéria evoluiu, formando galáxias, estrelas, planetas. Mas e a luz? A luz teve de continuar seu próprio caminho, perdendo pouco a pouco sua energia. Pela lógica, deveria restar algum vestígio dessa luz, uma irradiação fóssil, testemunha da explosão do universo em seu início. E deveria ser possível captar essa irradiação com instrumentos suficientemente sensíveis. Bela ideia, mas os meios de observação que permitiriam verificá-la ainda não existem. Essa ideia fica adormecida por mais de 20 anos, até que dois engenheiros, Arno Penzias e Robert Wilson, captam uma irradiação estranha. Nos anos 60, os laboratórios Bell, filial da companhia de telefone, utilizam esta antena para receber sinais de rádio repetidos pelos satélites artificiais Telstar. Mas a antena, cuja sensibilidade é excepcional para a época, pode servir também como radiotelescópio. Arno Penzias e Robert Wilson se revezam no posto de astrônomo. Um de nossos objetivos era medir o halo da galáxia. Assim, tentando obter dados, utilizamos uma frequência na qual não deveríamos detectar o halo. De certa forma, estávamos fazendo uma experiência de aferição, como se estivéssemos procurando o halo, contando chegar ao zero. Mas nós nunca chegamos ao zero. Arno e eu estávamos intrigados. Em nossa antena medíamos sempre 3 graus a mais. Isso deveria vir fisicamente de algum lugar. Eles continuam seu trabalho, verificam os circuitos eletrônicos, desalojam um casal de pombos que morava na antena, desmontam e limpam a antena de ponta a ponta. Nada adianta. O barulho desesperador persiste. Em desespero de causa, eles apelam para a equipe de Robert Dicke, um cosmólogo de Princeton, partidário do Big Bang. Ele logo identifica o barulho inoportuno. É ela, a famosa irradiação fóssil testemunha do início do universo. Penzias e Wilson, surpresos com a sua sorte, recebem o Prêmio Nobel em 1978. Hoje se sabe que o universo não é nem imutável nem imóvel, como ainda se imaginava no início do século XX. Seus elementos constitutivos nascem e morrem. O universo inteiro evolui. Einstein não viverá para confirmar a teoria do Big Bang. Ele morre em 1955 sem ter realmente descoberto como Deus criou o universo. Lá pelo final de sua vida, ele finalmente concordou em redigir a sua biografia. Nenhum fato da sua vida privada será mencionado. Ele falará apenas das leis da natureza. Visivelmente encantado por sua proeza, ele conclui com estas palavras. Mas será que se trata de uma biografia necrológica? Talvez se pergunte o leitor espantado. Eu gostaria de poder responder sim, pelo essencial, pois o que define um homem como eu é o que ele pensa e como pensa, e não o que ele faz ou sente. Albert Einstein viveu aqui.